Primeiro podcast, depois de conversas, né, alguns alinhamentos, falando sobre um tema muito importante para Minas. Mas eu acho que nós devemos hoje nos apresentar nesse momento em vida. Quando tiver furadeira, a gente bate palma. E aí o podcast Invisible, falando sobre essa invisibilidade social, de saúde mental, pessoas com deficiência de uma forma geral. Eu, Poliana, da área de educação, formação na área de educação, mãe atípica de um TEA de 19 anos, fazendo parte desse projeto. Bia, se apresenta. E eu sou a Bia, sou psicóloga clínica, sou doutora em psicologia e minha tarefa mais difícil é ser mãe do Caetano. Eu sou Fernanda Mapa, sou psiquiatra geral, psiquiatra da infância e da adolescência. Hoje atuo basicamente com infância e adolescência. E também estou na árdua função de ser mãe do Miguel e do Pedro. E esse projeto surgiu, né, acho que é importante a gente falar um pouquinho, depois de algumas conversas que a gente teve num momento mais happy hour. Informal. Ficou ruim happy hour. Mais happy hour informal, mas é verdade, né? Não, com certeza. Não, foi. Eu vou falar. Então, esse projeto surgiu por conta de um momento mais informal que a gente estava conversando sobre dificuldades, sobre como a gente vê algumas invisibilidades, né, de pessoas que chegam ao nosso consultório, de pessoas que a gente encontra, e a gente falou, poxa, por que a gente não pode dar voz a isso? E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente começar o podcast de verdade, né? Foi difícil marcar esse encontro, mas conseguimos. Não, e é isso, eu acho que a gente tem que dar visibilidade a essas pessoas que muitas vezes, né, sofrem com depressão, com ansiedade, com tique, que é um transtorno do movimento, com Tourette, que é a pessoa que tem o tique fônico, né, vocálico e o tique motor, e diversas outras transtornos aí da psiquiatria, da neurologia, de doenças clínicas de maneira geral, doenças raras, que sofrem e não aparecem, né? São pessoas que sofrem e não têm esse sofrimento noticiado, não dão nós, na verdade, enquanto sociedade, a gente não consegue, né, falar de invisibilidade, falar dos invisíveis, desde que essa invisibilidade não nos visite, não bata na nossa porta. Não é isso, Poliana, que eu acho que é o que você vive lá na Mais e nas suas caminhadas aí buscando inclusão social, que é uma busca sua, né, pessoal. Enquanto a gente fala de invisibilidade, principalmente nesse podcast, eu acho que essa é a grande diferença do que a gente está propondo fazer, é exatamente isso, não falar às vezes só da pessoa com deficiência ou de alguma coisa que está mais na mídia, mas é de uma forma geral daqueles que são esquecidos, que eu falo, são os invisíveis dos invisíveis, né? Tem aquelas que realmente estão esquecidos, que a gente não ouve falar e não vê. E viver essa invisibilidade, onde a gente vai ter mais espaço para dar voz às pessoas que vivem isso. Porque, pelo menos o meu, como não fala por ele, essa sensação não consegue expor e de alguma forma verbalizar, e eu faço isso. Mas muitos podem fazer isso, devem, eu acho que está na hora de ser escutados, de terem espaços abertos para isso. E vocês estavam falando, eu estava pensando aqui numa coisa, né? Por que é importante ter visibilidade? Né? Por que isso é importante? E eu venho mais dessa ideia do que eu vivo com os meus pacientes, né? E essa coisa mais da busca do diagnóstico, da busca do tratamento. E eu percebo que a importância da visibilidade vem no momento que a pessoa começa a entender melhor o que tem. Porque quando a gente é invisível, a culpa é muito do sujeito, a culpa é muito dos pais, são os pais que não sabem educar, é aquele sujeito que não tem força de vontade. E quando a gente dá voz para essa invisibilidade, a pessoa começa a entender melhor, se aceitar melhor e buscar o tratamento adequado e mais assertivo. Então essa para mim é a maior importância da visibilidade. Não, e aí, se a gente, pensando aqui, né, eu como trabalho muito com criança, com adolescente, a gente precisa
dar voz a essas crianças também e torná-las visíveis dentro de suas próprias casas. Porque com informação, os pais podem, de fato, ter a percepção de quem são seus filhos, sabe? Porque nós temos aí 20, 30% das crianças pós-pandemia com transtorno de ansiedade e muitas vezes isso não é falado dentro de casa, ou é tabu, ou os pais têm receio muitas vezes de levar para um psicólogo porque vai fazer um encaminhamento às vezes para um médico, tem medicação que pode ajudar, mas ao mesmo tempo não é só medicação, é uma coisa trabalhosa que se chama psicoterapia, que precisa de um investimento, que muitas vezes essa família se sente sensibilizada também, aí não quer dar medicação, não quer fazer psicoterapia, não aceita muitas vezes a orientação, ou às vezes aceita, mas não consegue ver muita evolução. São várias coisas que podem acontecer no meio desse caminho e que realmente, só com o que a gente chama, né, de psicoeducação, que a coisa consegue sair do lugar, né, com muita orientação para esses pais. E quando fala de invisibilidade e saúde mental, hoje isso tudo está mais amplo. Em relação a telas, em relação ao processo do que né, nós vivemos e passamos aí em relação à saúde. Então, às vezes, os nossos filhos são invisíveis dentro da nossa própria casa e nós, enquanto pais, mães, não enxergamos isso. É verdade. E quando enxergamos, muitas vezes a gente enxerga na intensidade, eu falo isso muito com os pacientes, né? A gente não precisa esperar chegar à intensidade para buscar uma ajuda. Por quê? Porque a intensidade está falando de anos vivendo aquilo, está falando de anos vendo aquilo daquela forma, né? E aí também está falando de um tratamento muito mais custoso em termos de tempo, em termos de terapias. Porque é como se aquilo fizesse já parte da rotina e não, né? Do modus operandi, tanto da família quanto da criança que desenvolveu, que geralmente, né, os quadros vão começar ali na infância, para a adolescência, e se realmente não tem nenhum tipo de intervenção nesse momento, e aí eu não estou falando, né, de intervenção medicamentosa, eu estou falando de intervenção possível. Intervenção com psicoterapia, com fonoaudiologia, com terapia ocupacional, que seja, enfim, com as diversas formas, musicoterapia, psicomotricista, o que for necessário para que essa criança se desenvolva, que tenha uma boa autoestima, que consiga ter um bom padrão de socialização, enfim, várias coisas que vão permear um bom desenvolvimento, um desenvolvimento infantil adequado, justamente para minimizar os impactos disso na vida, na adolescência e na vida adulta, né, Bia? Sim, as vulnerabilidades, né, dar conta das vulnerabilidades, né, Fê? Eu acho que esse é o papel. Então, essa discussão, para mim, ela é muito cara por conta disso, né? Se a gente consegue dar conta das vulnerabilidades, porque criança também tem vulnerabilidades, né? Impressionante a gente pensar. Sim, é porque nós não pensamos nisso. E a gente pensa em vulnerabilidade muito dentro de uma caixinha, no sentido de violência. Né? É vulnerável porque passou fome, exatamente. Ou é vulnerável porque né, foi violentado, mas existem outras formas de vulnerabilidade, que é quando você é esquecido dentro da sua própria casa, por exemplo, ou quando você não é visto, ou quando você é negligenciado afetivamente falando. Ou quando você não tem uma habilidade, por Sim. exemplo, né? Sim. Que às vezes é algo e quando a Fernanda fala em autoestima, isso é muito importante, porque quando a gente fala do invisível, está diretamente ligado à autoestima. Uhum. É uma das coisas que primeiro vai sendo lapidada para que aceite aquilo ali e as pessoas possam realmente ter esse empoderamento. Isso. Porque a autoestima tem tudo a ver com aceitação, né? Tem a ver com o sentido que eu tenho pelo simples fato de existir. Então, exatamente. Com as minhas vulnerabilidades e as minhas potencialidades. E promover esse autoconhecimento, né? Esse conhecimento mesmo, esse conhecimento acerca do que é a saúde mental, do que é da potencialidade de você ter uma saúde mental preservada ou dentro do que a gente pode esperar como normal, apesar de normal ser um termo muito forte, mas o que pode ser possível dentro daquele contexto familiar, porque também tem isso, né? Tem a família, tem a sociedade que essa família está sendo inserida, tem a religião, tem aspectos que são muitos vieses assim, para a constituição do indivíduo, né? Então a gente tem que considerar isso também como algo que vai fomentar, vai ser necessária discussão para que a gente possa de fato falar aí dos invisíveis, né? É bacana que esse podcast a gente vai ter bastante assunto, bastante coisa para falar, principalmente quando fala de saúde mental, que engloba muita coisa, então nós vamos ter muita coisa para falar em várias etapas aí.
Bom, então acho que esse foi a nossa primeira introdução, né, para mostrar para as pessoas o porquê que a gente teve esse projeto. Eu quero agradecer quem dedicou tempo, né, para nos ouvir um pouquinho, convidar para ficar aqui com a gente, porque a gente vai chamar pessoas bem legais aqui para a gente conversar, né, para a gente trocar ideia. E essa é a ideia desse podcast, poder falar sobre invisibilidades de uma forma ampla e de uma forma que todo mundo tenha acesso. É isso aí. Fica o convite, então, para você. Não nos abandone, venha com a gente está disposto a falar. Traga suas sugestões também. Então, a gente vai ter aí um canal, tanto no YouTube quanto no Instagram, para que vocês possam dar sugestões de temas, do que vocês gostariam de que a gente abordasse, tantos temas que vocês gostariam que fossem abordados. Isso aí. Pedir ao pessoal compartilhar, informar sobre esse novo canal, que vai trazer muita informação, vamos ter muita coisa bacana. Informalmente falando, vai ser muita coisa de bate-papo, mas muita riqueza em relação às informações. Para ficar com a gente. Essencial, invisível aos olhos.